Por mais que a gente tenha reuniões semanais, né, pra falar dos negócios, mas assim, você com a mente mais limpa, você se torna uma pessoa infinitamente mais criativa do que você sentado dentro do escritório, falando das mesmas coisas. O nível de criatividade, o nível do "e se", ele acaba sendo transformador. Por exemplo, uma coisa para vocês terem noção, a gente fez um ajuste em um produto, isso vai resultar em 1 bi de faturamento. Então assim, é muita coisa. Por conta de um ajuste, por conta de tempo de qualidade. Gente, quero compartilhar com vocês agora sobre a nossa viagem que a gente fez. Pra quem acompanha no meu Instagram, a gente ficou 7 dias fora. A gente fez uma viagem de bicicleta. Foi eu e o Caio, Joel e Lalas, a Luciana e o Flávio. E foi o Breno e a Molly. O Breno é filho do Flávio. E a gente fez uma viagem que a Luciana do Flávio já fez 4, se eu não me engano. Então foi ela que trouxe essa ideia, uma viagem muito legal. E ela acontece em vários lugares do mundo. E é uma empresa específica que chama Backroad Trips ou Backroad Travel. Acho que é Backroad Travel. E eles organizam e eles têm vários formatos. Ele tem só de bicicleta, tem de caminhada, enfim. E a gente escolheu de bicicleta porque a gente gosta muito de bicicleta. A Lu sempre fez de bicicleta. E aí você faz em vários lugares do mundo, assim. Aí você pode ir 4 dias, 5 dias, 6 dias, em grupo privado, em outros grupos. Enfim, e essa a gente foi privado porque a gente tava em 8 pessoas. E a gente saiu da Alemanha e a gente foi até Praga pedalando. Então a gente pedalou 300 quilômetros em 5 dias. E assim, só paisagem maravilhosa. A gente saía do hotel 8h30 da manhã, a gente chegava 3 horas da tarde. E foi uma experiência extraordinária. Primeiro que a estrutura deles é maravilhosa, então a gente não tem que se preocupar com mala, com nada. Eles faziam esse translado das malas entre os hotéis, porque a gente ia pingando nos hotéis, assim. É óbvio que acaba sendo um perrenguezinho, ter que ficar abrindo mala, fecha mala, abrir mala, fecha mala. Mas nada, 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 nada que ai meu Deus, né? É o perrengue chique. E eu achava que ia ser um pouco mais difícil do que realmente foi, achei que foi bem tranquilo, acho que quando a gente tá em grupo, a gente tem vários níveis completamente diferentes, então o grupo vai se moldando, aí depois, sei lá, de 2 horas pedalando, 1h30 você para, toma um cafezinho, fica 20 minutos tomando um cafezinho num lugar do nada, aí almoça num lugar onde você nunca almoçaria, porque ele pega uma vila, aí pega a casa de uma senhora que faz uma culinária local pra você, enfim, tudo muito especial. E foi uma viagem muito legal, eu e o Caio, a gente concordou que a gente vai querer fazer só eu e ele, não num grupo fechado, eu e ele, porque eu acho que não faz sentido, então acabar indo num outro grupo, assim, mas ir juntos. Porque o que a gente achou que foi muito interessante? A Lu e o Flávio, lá em Orlando, eles adoram andar de bicicleta, eles têm um capacete que tem. Eles se falam, dá pra ouvir rádio no capacete, fica na cabeça, né? Não fica com o ouvido tampado. E ele também tem frequência de rádio, então você sintoniza e você começa a conversar com o capacete do lado. E aí eles tinham 4 capacetes assim, e o outro que tinha tipo um fonezinho assim, que prendia na alça. Ou seja, todo mundo conseguia se comunicar com todo mundo. Aí tinha alguns dias que ia só eu e o Caio na nossa rádio, eu e ele falando de coisas da vida. Mas eu confesso que a maioria dos casos, dos dias, dos 300 quilômetros, talvez 80%, foi o Caio, o Flávio e o Joel, e acho que o Breno também estava na frequência deles, falando de negócios. E eu achei muito interessante. Aí você fala: "Ai, Fabi, você ficou chateada?" Não, gente, que eu coloquei meu louvor ali no porta-copo, tinha um porta-copo na frente. Aí eu ia pedalando, ouvindo louvor. Pra mim isso foi muito legal, porque eu fiquei 300 quilômetros louvando a Deus, e eu estava no meio do meu jejum de Daniel. Então, a mente não tinha o que pensar, eu só ficava louvando, orava, eu louvava e eu orava. Então, assim, isso aumentou muito a minha conexão e eu acho que foi muito especial porque, como eu fiz atividade física, eu fiz força, eu já estava em jejum, então a carne foi bem espremidinha, sabe? E aí, em comparação, o espírito estava aguçado, então foi muita bênção. Eu achei que ia ser muito difícil, mas foi perfeito. Todo mundo: "Ai, por que você deixou pra fazer jejum?" Falei: "Pior que eu nem vi, eu nem lembrei que eu tinha viagem quando eu marquei a data do jejum, sabe?" Mas Deus, ele não erra, né, Deus faz tudo de uma forma perfeita. Mas, o mais interessante de tudo isso, a palavra da viagem que eu posso falar pra vocês chama perspectiva, mas eu não quero falar sobre esse tema perspectiva, por quê? Porque eu consegui a agenda de Dona Luciana e Dona Larissa, pra elas virem aqui gravar um café com joia comigo. A Lala, gente, pra vocês acharem: "Ah, eu não amo a Lalas, a gente não é amiga", eu chamo a Lala faz 1 ano e meio, e ela fala que ela não tem coragem de vir aqui porque ela não sabe o que falar. Eu quase bati nela quando ela falou isso.
Mas agora ela não vai fugir, mas a gente vai gravar o podcast da Trinca Feminina e eu quero que o tema seja exatamente esse, perspectiva, porque o tema das meninas foi esse, perspectiva. E foi muito interessante a perspectiva que nós tivemos sobre a palavra perspectiva, então isso dá um podcast bem grandinho e vocês terão esse podcast, mas será com a Trinca Feminina. Mas eu quero falar da trinca masculina aqui pra vocês, já que eles não estarão aqui neste momento pra gente poder gravar, que eu acho muito interessante a palavra "e se". E se nós fizermos dessa forma? E se nós fizermos dessa forma? E se nós fizermos dessa forma? Então a gente tem que pensar que a gente ficou pedalando não sei quantas horas por dia, sem celular, sem distração, sem telefone tocando, não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Ou seja, a única coisa que dava pra ter era tempo de qualidade com as pessoas que estavam ao seu redor, conversar com elas. Então, a primeira conclusão que a gente chegou é que talvez a gente nunca tenha tido tanto tempo de qualidade como sócios, como a gente teve nessa viagem, tá? Então a gente até inclusive que a gente combinou que a gente vai ter uma cada dessa por semestre. Uma mais resort, né, que as mulheres a gente quer um pouco de resort também, e outra de bike, que a gente adorou o estímulo, então a gente quer mais isso, porque a gente entendeu a preciosidade. Por mais que a gente tenha reuniões semanais, né, pra falar dos negócios, mas assim, você está num ambiente, olha que coisa interessante, pedalando. Ou seja, você está em movimento. O que o teu corpo está liberando no teu, né, fisiologicamente no teu cérebro, você está oxigenando o teu cérebro, o estímulo de passar, de paisagens, você com a mente mais limpa, você se torna uma pessoa infinitamente mais criativa do que você sentado dentro do escritório, falando das mesmas coisas. Então, o movimento, ele faz com que a sua cabeça funcione de uma forma diferente. E como ali não tem outra opção, não tem como tocar o telefone, não tem como alguém entrar na sua sala, não tem outra reunião, não tinha, porque a agenda estava bloqueado, o nível de criatividade, o nível do "e se", ele acaba sendo transformador. Por exemplo, uma coisa para vocês terem noção, a gente fez um ajuste em um produto, isso vai resultar em 1 bi de faturamento. Então, assim, é muita coisa. É é é é um detalhe que a gente mudou, o turnover que isso dá, a reviravolta que isso vai dar é algo gigantesco, por conta de um ajuste, por conta de tempo de qualidade. E eu vejo o quanto a falta de tempo de qualidade e, o quanto os negócios perecem por falta de tempo de qualidade, de reflexão, de você parar para refletir com qualidade, com criatividade no seu negócio, em pequenos ajustes que podem ser feitos, e você poder fazer isso sem pressa, sem pressão, sem a corda no pescoço. E na verdade, quem mais tá com a corda no pescoço é quem mais precisa fazer isso, mas você tá tão afoito, você tá tão desesperado que você não se permite parar. Calma, deixa eu sair da situação, deixa eu mudar a minha perspectiva, deixa eu tirar os olhos do meu problema e deixa eu olhar, colocar um outro óculos. Então, o que a gente fez a viagem o tempo inteiro foi colocar um outro óculos. Deixa eu colocar um outro óculos sobre vários pilares da nossa vida. Então, por exemplo, toda noite a gente se encontrava pra gente compartilhar, eh, conhecimentos sobre Deus. Então foi muito legal, porque a gente se aproximou nesse sentido. E eu falo pra vocês o que, no final, até a guia perguntou, né? O que vocês mais gostaram da viagem? Eu falei, eu gostei de tudo, mas poder ir pra um novo nível de intimidade espiritual com os meus sócios, isso muda completamente a nossa relação. Você poder ir nesse nível de intimidade, porque a sua parte espiritual, ela é muito íntima, né? A segunda coisa é poder ter tempo de qualidade com o meu marido, mesmo estando com sócios. Então, eu e o Caio, a gente decidiu adotar algumas coisas de tudo que a gente viveu. Uma das coisas que a gente decidiu, tomou de decisão, tá? Toda noite também fazer o nosso estudo bíblico juntos. Então, ele traz alguma coisa um dia, eu trago outra coisa outro dia. Ele traz alguma coisa um dia. A gente normalmente faz isso aos domingos, mas a gente gostou muito de fazer ali diariamente. Então, a gente até sente falta. A gente tá no grupo, aí ele tá mandando, eu tô mandando, estudo bíblico diário, estudo bíblico do dia, né? A gente tá fazendo, a gente tá compartilhando. A segunda coisa é ter mais viagens assim, eu e ele, pra gente falar da vida. Eu acho que nesse último ano a gente perdeu um pouco disso do falar da vida como casal. E eu falo isso de coração aberto pra vocês. Eu falei pra ele que uma coisa que eu sinto falta é que a gente tem muito essa criatividade e a gente cria e a gente pensa muito nos negócios. Então, assim, o tempo inteiro a gente tá criando pros negócios, a gente sonha pros negócios, a gente tá sempre, sabe assim, colocando uma pimentinha, um foguinho nos negócios. E quando a gente tem sócio, é uma união, uma visão única com sociedade. Mas eu falei, eu também quero que a gente também faça isso pra gente como casal. Quais são os nossos sonhos?
como casal. Então, conquistando tudo isso que a gente vai conquistar e vem conquistando, o que que isso reflete na nossa individualidade de família? Então, o que que nós queremos construir com isso ou apesar disso? Então, é muito importante isso. E a gente é muito fácil a gente colocar tudo nos negócios, né. Ainda mais quando os negócios são prazerosos, a gente gosta, ele acaba pegando todo o tempo. E eu não tô falando de uma forma negativa, pelo contrário, é muito bom poder ter algo saudável que você trabalha, que você quer se dedicar. Mas é tão importante quanto você ter essa mesma perspectiva, você ter essa mesma visão, você ter essa mesma fome, essa mesma sede de trazer esse "e se" para outras vertentes da sua vida, né, não deixar com que isso seja só ele vai indo conforme o negócio vai indo, a minha vida vai indo também. O que que eu quero? Como é que eu posso ser mais intencional também nas minhas coisas pessoais? Então isso é uma coisa que eu achei que esse ano a gente não foi muito intencional nisso, sabe. E é sempre muito bom, porque aí você volta a sonhar um pouco mais no seu CPF. Eu acho que a gente ficou sonhando muito no CNPJ esse ano, porque os sonhos do CNPJ são muito grandes e eles vêm acontecendo, não é um sonho distante. Então, você coloca esse sonho muito forte na tua cabeça o tempo inteiro, mas é importante a gente também pensar assim: quais são os sonhos do meu CPF? E eu acho que isso foi algo que ficou muito claro na viagem. O sonho do meu CNPJ, mas eu também preciso do sonho do meu CPF. Que ele pode andar com o CNPJ, então ele pode depender do CNPJ, mas eu não acho justo um sonho que só dependa do CNPJ. Eu preciso também ter sonhos paralelos no meu CPF, que eles independam dos resultados do meu negócio. Então, o que que eu posso, esperar? O que que eu posso concretizar? O que que eu posso realizar dentro do meu CPF, que ele pode ser outra coisa, ele pode ser outra vertente, ele pode ser um outro pilar da minha vida. Então, isso foi uma reflexão muito interessante. E eu acho que o maior ganho que a gente teve foi exatamente isso, foi esse tempo de qualidade. E a gente, quando tá aqui em São Paulo, quando a gente tá nos nossos negócios, quando tá em casa com as crianças, com negócio, cada hora num lugar, evento, palestra, a gente não consegue ter esse tempo de qualidade de verdade. Então essas pausas, elas são muito necessárias. Eu falo para as meninas da Empuxo que quando elas estão comigo nos eventos presenciais, os eventos são para isso, gente. Os eventos não é para trabalhar a operação. Eu não quero ficar ali para, sabe, para ajudar as pessoas a terem um script de venda. Eu quero oxigenar cérebro. Eu quero movimentar, eu quero questionar, eu quero ir pro "e se", eu quero criar, sabe? É o lugar de respiro, é o lugar de movimento, é o lugar de oxigenação. E às vezes as pessoas não entendem o poder disso. O poder disso nessa viagem gerou pra gente mais de 1 bi. Então a gente precisa desses momentos de pausa. Quando você faz isso dentro de uma mentoria, é uma pausa forçada, né? Mas a gente talvez não precise de uma pausa forçada. Forçada é legal também quando você tá em grupo e tudo mais. Mas cada vez mais fazer de forma intencional também, sabe? Eu acho que as 2 formas, elas são muito válidas. Então foi muito produtivo, tanto como um âmbito de casamento, um tempo de qualidade fazendo algo que eu amo com meu marido, mas também de sociedade. Pra mim, junto ainda com Deus, sobre o momento que eu estava. Parte física também, então acho que foi um combo completo. Mas o maior a frase da viagem é o "e se". Exercitar o "e se", é a criatividade do "e se". Se você pudesse colocar 10 "e se's" na sua vida, quais seriam eles? Pensa nisso. E quem sabe você não cria alguns zeros a mais na sua conta por conta desse exercício.